No fundo do Pacífico Sul, há uma ilha pouco conhecida, tão remota que seus habitantes são inteiramente autossuficientes. Ela se chama Hanuta e, após meses de preparação, partimos do arquipélago principal das Ilhas Salomão em direção a este destino esquivo. É uma das menores ilhas habitadas da Terra, com apenas cerca de 800 metros de diâmetro, mas com uma população de 300 pessoas, Hanuta possui uma das maiores densidades populacionais do planeta, semelhante à de Bangladesh. Os hanutenses vivem em harmonia com a natureza. Exploram recursos naturais de forma inspiradora. Esta ilha vulcânica faz parte do arquipélago das Ilhas Salomão. A ilha é remota. Viajar é difícil. Um barco pode parar lá tão poucas vezes ao ano, mas o cronograma varia, então os habitantes não podem depender dele para trazer suprimentos. De Honiara, 5 dias de navegação nos dão tempo para preparativos finais. O antropólogo Richard Feinberg viaja conosco. Dr. Feinberg é o maior especialista mundial. Ele os conhece bem e aprendeu sua língua. Fui a Hanuta pela primeira vez em 1972 para coletar dados para uma tese de doutorado na Universidade de Chicago. Vivi lá por cerca de 1 ano. Eu procurava um lugar relativamente não aculturado, um lugar onde o modo de vida das pessoas, sua forma de pensar e de se relacionar umas com as outras fossem muito diferentes de tudo o que poderíamos experimentar nos Estados Unidos, Canadá ou Europa. Dar presentes a chefes e clãs é costume. Presentes, anzóis, linha, facas, material escolar. Only 3 groups have ever been allowed to film on the island, and we are fully aware of the heavy responsibility we bear. It's reassuring to have Dr. Feinberg with us. His knowledge and invaluable advice will guide the crew in preparing for this historic encounter. Quando chegarmos a Hanuta, é provável que uma ou mais canoas se aproximem do navio. Também é possível que várias pessoas nadem até o navio, e provavelmente teremos algum tipo de cerimônia formal de boas-vindas com os 2 chefes. Eles estarão sentados em um tapete cerimonial e seremos convidados a rastejar de mãos e joelhos até onde os 2 chefes estão. Em seguida, pressionaremos nosso nariz no joelho do chefe mais velho, um por vez. O chefe provavelmente pegará sua mão, a colocará sob o seu queixo e levantará seu rosto para que fique nivelado com o dele. Então, você pressionará seu nariz no nariz do chefe, que erguerá sua cabeça por um senso de asterisco no bless oblige asterisco. Estamos quase lá. Sim, estou ansioso por isso. Na manhã do nosso 6º dia no mar, lá estava ela, Hanuta, magnífica, como uma miragem flutuante sobre um oceano sem fim. Uma canoa se aproxima. Rick está acordado? Sim, certo? Adeus. Devo descer aqui? Claro. Quando vi a canoa se aproximar, parecia uma cena muito familiar. Algo que já tinha visto dezenas de vezes em diferentes contextos. Minha primeira pergunta foi: quem está na canoa e é alguém que conheço? Eu sabia que a última vez que tinha visto Joseph foi provavelmente no ano 2000. Então não o reconheci de imediato, mas pensei que poderia ser ele, pois parte do seu trabalho é receber as pessoas que chegam à ilha. Bem-vindo a bordo. Fazer um filme? Sim. Gritei o seu nome de Hanuta e ele me respondeu. Então subiu a bordo e nos abraçamos por cerca de 5 minutos.
shore in one of their traditional canoes. Aldeias oferecem boas-vindas. As pessoas que não fazem parte do mundo ocidental e vivem no presente não são fósseis vivos, nem representam como as pessoas eram séculos atrás, e não estamos voltando no tempo. Eles são parte integrante do mundo atual, mas de uma forma diferente da que a maioria das pessoas com acesso à televisão tem a oportunidade de observar. Eles têm filhos que frequentam a escola, reconhecem o valor do dinheiro e também o valor da medicina moderna. Eles se preocupam com viagens e aventuras, além de muitas das mesmas coisas que preocupam as pessoas em nossa parte do mundo. Joseph me disse que há provavelmente 300 pessoas, e a população é uma questão séria aqui. Sim. Quando estive em Anuta pela primeira vez, havia apenas cerca de 150 pessoas morando na ilha, então, em 2 gerações, a população dobrou. Isso é muito para uma ilha pequena como esta, com recursos limitados. E mesmo no ano 2000, quando estive aqui, as pessoas não reclamavam dos recursos, mas estava ficando tão lotado a ponto de se preocuparem um pouco com sua privacidade, o que achei um tanto estranho, pois a privacidade é muito menos uma preocupação em um lugar como este do que no Canadá ou nos Estados Unidos. Mas mesmo as pessoas aqui achavam que o local estava ficando superlotado. Estou feliz em estar aqui. Eu estive aqui apenas uma vez na última década. É um pouco chocante vir aqui e perceber que não conheço a maioria dessas pessoas, pois as crianças nasceram depois da última vez que estive aqui. Nomes mudam ao casar. Então levo alguns minutos para descobrir quem é cada pessoa. Utsama. Ei, este é Padre John. Conheci-o quando criança. Fiquei muito comovido ao ver a forma como ele amadureceu, tornando-se um líder atencioso e responsável para a comunidade. Aproximamos chefes com apreensão. Em 1972, chefe sênior acolheu o Dr. Feinberg. Ele não só lhe ensinou tudo sobre a cultura única da ilha, mas também o tornou seu irmão. Obrigado. Minha primeira impressão foi que meu irmão havia envelhecido bastante desde a última vez que o vi. Mas ele está tão perspicaz e atencioso, com uma presença tão marcante quanto antes. Acho que o laço entre nós dois, em um nível puramente pessoal, apenas continuou a crescer. Mai Canada. Matotarana Maple Leaf. Se você é o filho mais velho do chefe atual, tem uma boa chance de se tornar o próximo chefe. No entanto, se você vem de uma linhagem diferente e não consegue traçar sua ascendência ou parentesco diretamente a um chefe, então você não se tornará um. Em termos de estrutura social, há uma quantidade surpreendente que permaneceu quase completamente intacta.
Eles possuem muito apoio social. A ideia de alguém estar sozinho e negligenciado é quase impensável em Nuta, enquanto isso é muito comum em nossa parte do mundo. Nesse sentido, talvez os Newtons sejam mais felizes do que nós. Joseph, a Nutin que fala inglês, será nosso guia. Equipe conhecerá a ilha e hospitalidade. Vamos ao banquete de boas-vindas. A velha equipe está convidada para a ilha. Haverá cantos tradicionais, discursos cerimoniais e um banquete especialmente preparado para nós. Seguiremos Joseph. A vila é organizada. Fiquem o máximo possível. É um privilégio. Veremos. Anutanos valorizam cooperação, partilha e compaixão. Essa filosofia, chamada Aropa, é um princípio básico para os anutanos. Tradições são transmitidas de geração em geração. Eu estava cético. Seria esta uma tradição real ou estaríamos apenas sendo enganados por um grupo de pessoas fingindo deliberadamente? Logo ficou claro que não era o caso. A felicidade é um valor fundamental para os anutanos. Se lhes perguntarmos por que fazem as coisas de uma maneira particular ou por que seguem seus costumes, há duas respostas padrão que eles dão. Uma é porque é o costume antigo da nossa ilha, e a outra é para nos fazer felizes. Foi uma surpresa maravilhosa, todos nos divertimos muito e nunca esperávamos uma recepção tão serena. Eu adorei. A Nuta foi fantástica. E eles realmente nos fizeram sentir bem-vindos, sendo muito atenciosos e gentis. Não há nada falso nisso. É um bom exemplo. Trezentos habitantes nos cumprimentaram, um por um. Essa saudação de contato próximo, chamada piquita, é uma espécie de beijo no nariz que permite uma profunda conexão com a outra pessoa. Sentimos calor humano, sem palavras. Samok, é indescritível. É muito emocionante. Há uma energia do seu povo muito difícil de descrever com palavras. Sem problemas. Foi um sentimento muito intenso. Não buscamos a diferença, mas sim a união. Sim, sim, união. Unity. Apenas o rosto de bebê. É difícil colocar em palavras, porque é tão emocionante. É intensamente emocional. Ainda estou envolvido. É a melhor palavra. Quando nos aproximamos, assim que eles começaram a cantar, foi como se todas as barreiras tivessem sido derrubadas e restava apenas aquela experiência. Me deixei levar e absorvi tudo. E comecei a chorar. Não sei quantas vezes ouvimos que é um privilégio estar aqui, mas eu me sinto realmente privilegiado.
Realmente, é verdade. Eu gosto desta forma de saudação. Você entende a pessoa por completo, o ser físico e o psíquico. Mas, ao mesmo tempo, são respeitosos. É bom vê-lo. A chegada da igreja ocorreu não muito tempo depois de uma fome bastante devastadora. E quando algo assim acontece, as pessoas começam a questionar a eficácia da antiga religião. A igreja prega amor e apoio. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E os Newtons puderam observar seu próprio valor tradicional de Aruba. E assim puderam dizer, em essência, que eram cristãos antes de a igreja aparecer. O chefe nos convidou para sua casa de folhas e concordou em falar do passado, sobre o tempo não muito distante em que a vida aqui era muito diferente. Ko tō tukutukunga ne lelei ne kovi I te penuane. Sim, eles certamente o fizeram. Nos velhos tempos, quando estranhos chegavam à ilha, nós os matávamos. Bom para nós? Sim. Esta comunidade tem uma boa relação com o universo. Você pode encontrar comida, moradia e tudo mais no universo. Você não vê mudanças ao longo do tempo. Não há peixes, nem cães. Está mais difícil do que antes. Parece-me que há mais peixes do que costumava haver. Mas, por outro lado, há menos pássaros do que antes. Ko te pāua na ka langa I te wāti ai mua rake wāti a ne pai te onge. Pakapea mo te wāti a te rotu koitu e au ki te penua nei. Kai kaumana tūpoki ki rake wāti ai anga o nei. Houve fomes no passado, mas as coisas estão melhores agora. Lembro-me de uma fome em que as pessoas tiveram que comer terra para sobreviver, mas agora que a igreja chegou aqui, há menos fomes. Nosso Deus atual nos protege melhor do que o antigo. É uma ilha muito pequena e a população está em constante crescimento. Mas não nos preocupamos com isso. Temos que aceitar e amar todos aqueles que desejam vir para cá. Qual é a importância da natureza para os seres humanos? A meu ver, o propósito da natureza é sustentar a vida. A natureza provê todas as nossas necessidades diárias. Mas ela também nos dá tudo de que precisamos para nos defender de suas fúrias. Bem, muito obrigado e espero que você tenha uma vida muito longa. Você já a tem. Passamos muito tempo com os ilhéus, que rapidamente se tornaram nossos amigos. Eles nos pediram para contar quem éramos e o que fazíamos, e eles retribuíram. Em um mundo sem barreiras, talvez pela Aropa, vida baseada em respeito e compaixão.
Naniuta. Em Naniuta, a caça significa apenas uma coisa: captura de aves à noite em penhasco, onde andorinhas e outras aves marinhas nidificam. Cada caçador tem sua própria maneira de chamar os pássaros. The idea is to try to attract them here, so they'll fly right over our heads. They have long poles with nets at the end. They try to catch them and fly. Sampai Jumpa. Acho que sabem da sua relação com o ambiente. Não precisam pescar ou caçar se já têm o suficiente. Mas eles também sabem que a oferta é limitada e que, se pescarem ou caçarem em excesso, podem danificar o estoque a longo prazo, o que se tornará um problema. A pesca é a principal atividade em Anuta e a sobrevivência deles depende dela. Os anutenses nadam bem e seu conhecimento dos recifes de coral é impressionante. Anuta é muito remota, provavelmente tão remota quanto qualquer lugar que se possa encontrar na Terra, e seus habitantes são bastante autossuficientes. Em alguns aspectos, essa autossuficiência é um tanto ilusória, pois eles pescam com anzóis de metal e linha de pesca de monofilamento. Eles usam lanternas à prova d'água para caçar peixes e coletar mariscos à noite. Quando trabalham na horta, eles usam facas e machados de metal. Portanto, eles não estão completamente isolados nesse sentido. A comida é incrivelmente importante para os anutenses. A comida está conectada com a ideia de vida. Pensamos na morte de alguém quando a pessoa para de respirar, quando o coração para de bater. Os anutanos achavam que a morte chegava quando a pessoa não podia mais se alimentar. Os anutanos pescam com técnicas que variam conforme temperatura, ondas e marés. Essas técnicas garantem alimento constante, sem importar o clima. Aqui eles comem de tudo, contanto que limitem a pesca às necessidades da comunidade. Se a população crescer muito rápido, os resultados poderão ser desastrosos. É preciso haver alguma forma de controlar a população residente. Vocês não manterão a população. Não manteremos a população. A população precisa de um equilíbrio com os recursos naturais. A agricultura é essencial para os anutanos. Na ilha, famílias mantêm jardins para se alimentar. Eles cultivam principalmente mandioca, taro e algumas frutas, como bananas e mamões. A rotação de culturas conserva o solo. Para evitar fome, armazenam pasta de mandioca ou taro que fermenta no solo. Este alimento, chamado má, pode ficar anos enterrado. Anutanos valorizam dinheiro, mas não usam no dia a dia. Criaram associação estudantil para que jovens estudem fora da ilha. Eu moro aqui e depois vou para Oniara. Eu vou para uma escola profissionalizante em Aftara. É uma escola técnica.
Eu faço um curso de mecânico. Depois de terminar, eu voltei para cá. Isso tem uns 9 anos. Eu voltei porque quero cuidar dos meus pais. Meus pais envelhecem, e isso é uma responsabilidade para mim, filho deles. Tornei-me homem e cuidei deles, como cuidaram de mim. A vida aqui é bem diferente da cidade, Honiara. Honiara é tão barulhenta. Não se sabe o que vai acontecer. Com muitas pessoas, não se sabe o que pensam, nem se está seguro. Mas aqui você se sente seguro, porque conhece a todos. Aqui se entende todas as pessoas. Neste sistema, tudo é grátis. Comida, trabalho por ela e transporte livre. Árvores grandes são escassas. Uma árvore derrubada para canoas é um membro da família. Aquela era a canoa de Joseph. Aquela é a canoa mais antiga. Ela foi construída no final do século XVIII. Eles utilizavam apenas machados de pedra e fogo, acendendo fogueiras para queimar e moldar o material. Isso significa que eles cuidaram muito bem dela. Esta canoa é como um ser humano. Sentimos que esta é a única maneira de alcançar as terras distantes de Patutaca. Esta canoa foi feita a partir de um único tronco. Ela tem mais de 10 anos e ainda é utilizada para viagens até a ilha Ija. Nunca encontrei outro lugar onde as canoas são mantidas por tanto tempo ou onde as pessoas dedicam tanto esforço para cuidar delas. É assim que pegamos peixes do mar. Se uma canoa é danificada a ponto de não poder ser reparada, eles realizam um funeral para ela, muito parecido com o que fariam para um parente falecido. O interessante é que eles utilizam a ilha como um ponto de orientação. Usam árvores altas para achar a posição na água. Então, alguém entra na água para localizar o ponto exato. A técnica de pesca deles é muito simples, utilizando linhas e iscas. Usam polvo ou outras iscas para pescar. É uma técnica simples, mas extremamente eficaz. Estamos agora diretamente na margem. O fundo é visível e eles facilitam isso. Ao observar o mapa dos recifes de coral, percebe-se que esta pequena ilha abrange uma área subestimada, já que para seus habitantes, ela não é tão pequena quanto nos parece. Recifes de coral cercam a ilha e abrangem a área submersa. Anutanos mapearam mentalmente recifes e zonas de pesca para gerenciar de forma sustentável. Este conhecimento vital, transmitido por gerações, está no cerne da sua sobrevivência. Para nós, é muito importante gerenciar a forma como pescamos. Vejam, às vezes estabelecemos áreas de pesca restritas, onde ninguém pode pescar por cerca de 1 ano ou 1 ano e meio.
Após o período, abrimos áreas com peixes maiores e em quantidade. It's amazing to see how fast we can move under sail. It's impressive. O isolamento e o autogoverno levaram naturalmente a práticas de desenvolvimento sustentável, essenciais para a sobrevivência de todos os habitantes deste ecossistema. É o nosso último dia em Hanuta e uma certa tristeza toma conta da equipe. Descobrimos muito mais do que um belo exemplo de uso equilibrado dos recursos naturais, pois em breve nos despediremos de amigos com quem compartilhamos abertamente e sem reservas. Hanutanos pediram que toda a equipe participasse da despedida. A grand traditional banquet which will proclaim our status as new residents of the island. I think everyone was impressed at how warm and welcoming they were. It's not always the case on ships, but Fomos uma boa equipe. Curiosos e preocupados, aceitaríamos tudo o que nos oferecessem. De fato, estávamos orgulhosos, devemos participar. A cerimônia de partida foi bastante intensa e, eu diria, poderosa. Isso será inesquecível. No começo, ficamos receosos, sem saber o que esperar. Mas eles são um povo incrivelmente acolhedor, muito abertos, e é claro que amam sua ilha. Vestidos com trajes tradicionais, iniciamos a cerimônia de despedida com um tour cerimonial por toda a ilha, para uma visão detalhada de nosso novo lar, legado àqueles que compreenderam e aceitaram o modo de vida único em Hanuta. O último dia em Hanuta foi um verdadeiro privilégio. Fomos escoltados em uma caminhada cerimonial pela ilha. Deixar pegadas na areia nos deu uma compreensão mais profunda da ilha. Eles queriam que absorvêssemos tudo pela última vez. Nossa marca permanecerá na ilha e nos corações dos ilhéus. Através de sua generosidade, abertura e tradições, eles nos ensinaram princípios quase esquecidos sobre a relação dos seres humanos com o mundo natural. Mas, além de uma relação harmoniosa com o meio ambiente, vimos e aprendemos muito sobre a natureza humana fundamental. Em certos aspectos, eles não têm muitas escolhas. Não podem simplesmente estalar os dedos e se tornar habitantes de Nova York ou Chicago, e eles sabem que isso não acontecerá. Por outro lado, eles provavelmente não desejariam transformar sua ilha em uma mini Nova York ou em uma mini Chicago. Eles estão fazendo escolhas conscientes. Embora suas opções não sejam infinitas e eles saibam que estão limitados, também decidiram que o costume é importante para eles e querem preservá-lo o máximo que puderem. Preparamos presentes para as famílias, para as crianças e para a pequena escola. Equipamentos e objetos que podem parecer comuns para nós, mas que são muito mais valiosos neste lugar. Exploramos tradições e visitamos famílias, compartilhando refeições. Very much in the spirit of Europa, where everyone is welcomed and treated as an equal.
No final do banquete de despedida, todos se juntaram à dança. Foi uma espécie de celebração coletiva, onde a alegria e o riso fazem parte de um processo emocional que antecede o lamento. A crença tradicional diz que chorar juntos libera a dor e a tristeza da despedida. Obrigado. Estou vindo até você. Há sempre a sensação de que esta pode ser a última vez, pois é tão difícil chegar que nunca se sabe se será possível retornar. E por tudo isso, é sempre uma experiência emocionante e maravilhosa chegar e, depois, partir. Viemos para aprender sobre seu modo de vida em harmonia com a natureza. Mas partimos com muito mais. Com um profundo senso de princípios e valores que, não sabemos como nem porquê, renovaram nossa fé na vida. Obrigado.